Estamos aqui para mais um programa Mulheres, hoje falando da sede do grupo Maracatu Kizomba e com os representantes desse grupo, esse grupo tão importante aqui no nosso município e que a caráter hoje vai nos colocar um pouco a respeito do que é o grupo Maracatu, qual a sua abordagem aqui no município, qual o objetivo desse grupo. E nada mais justo no mês em que nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, que nós tenhamos essa temática, né, Janaína? É muito bom estar aqui, um ambiente já todo decorado, todo apresentado com as características do grupo, e a gente vai ter o prazer de saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre esse grupo, sobre as ideias desse grupo. E hoje a gente está aqui com o Adão. E o Adão vai falar, vai se apresentar e vai falar um pouquinho desse trabalho, desse grupo. E a senhora Leci. Vamos então sejam bem-vindos e vamos conhecer um pouco primeiro do Adão, da Leci e do Grupo Maracatu. Bom, eu acho que um pouco o pessoal já me conhece, né? Minha amiga e colega aqui, professora, sou o professor Adão Cleiton, né? E a gente trabalha há muitos anos dentro deste resgate da cultura afro de Butiá. Fazemos parte da consciência negra do município e aqui em Butiá nós temos a consciência negra já instalada enquanto movimento há mais de 30 anos e especialmente o Grupo Maracatu, que fazem 10 anos da existência dele, né? Ele começou num grupo de amigos, né? O Luiz Carlos de Souza, a Claudete Barbosa, a professora Terezinha, a professora Bárbara, a Denise também faz parte, a dona Leci, que também faz parte do grupo, outras pessoas, a professora Helena, e que nós começamos esse trabalho numa brincadeira de carnaval. Nós tivemos no ano, 10 anos atrás, né, em 2009, o Zecão, que era irmão do Luiz Carlos, foi rei momo da cidade por muitos anos, ele estava sendo homenageado no Carnaval de Butiá. E, consequentemente, naquele ano que ele foi homenageado, não havia nenhuma entidade da qual ele representava, nem a Surgiu na Hora, nem o Miúdos do Samba, nenhuma entidade carnavalesca que pudesse fazer uma homenagem especial para aquele membro da sua comunidade tão importante que era o Zecão. E naquele ano, o Luiz Carlos, que estava conosco, ele disse assim: mas o meu irmão vai ser homenageado no Carnaval e nós não temos uma escola de samba, um bloco que ele saiu para poder fazer uma homenagem especial para ele. E nós ficamos assim, naquele momento não sabíamos exatamente o que fazer. Depois, naquela mesma noite, lá na casa do Luiz, surgiu a ideia de criar um grupo. Não, vamos fazer uma homenagem então para o Zecão. Falta um grupo que homenageie o Zecão, que leve o Zecão até o local de honra dele. Nós vamos criar esse grupo. Faltava naquele momento, né? E foi o que aconteceu. Aí pensamos num bloco, pensamos numa outra situação, escola de samba, só faltavam pouquíssimos dias para o Carnaval. Nós estávamos em janeiro, o Carnaval naquele ano era em fevereiro, e nós teríamos que dar um jeito. Eu havia viajado há uns anos atrás para Recife, né, para Pernambuco, e lá me deparei com os grupos de Maracatu. E trouxe um pouco da cultura de lá, um pouco do conhecimento do que eram os grupos de Maracatu, e naquele momento me soou peculiar a representação. Vamos homenagear um rei negro. O Maracatu tem uma corte real negra, né? O rei e a rainha do Maracatu são negros. Então, fazendo meio que um deboche à corte portuguesa, porque tem todo um aspecto cultural do Maracatu lá em Pernambuco. E vamos fazer então uma corte para homenagear um rei negro, o nosso rei negro, que era o Zecão naquela época. Todo mundo concordou. Aí fomos pensar em nome para o grupo, como é que ia ser naquele momento, até que a Claudete, né, disse assim: eu já sei, já que é um grupo de festa, tem que ter Kizomba. Já que é um grupo de Maracatu, grupo cultural, que aí a gente imaginava que era um grupo cultural, né, Maracatu Kizomba. E ficou, a partir dali era o grupo cultural Maracatu Kizomba. Mas nós imaginávamos que seria só naquele ano, porque depois o Carnaval ia terminar, a gente ia seguir os rumos das nossas vidas, e aquele grupo ia ficar em stand-by ali ou ia sucumbir naquele momento. E pelo contrário, né? Naquele momento surgiu o grupo e aí nós fizemos a homenagem naquele ano, fizemos um toldo
bem grande, trouxemos ele debaixo do todo, porque aí nós fizemos um maracatu estilizado, porque lá o maracatu, o rei e a rainha vem debaixo de um guarda-sol. Nós fizemos um todo para trazer o Zecão, e todos os parentes, os amigos dele vinham debaixo do todo. E nós começamos lá na avenida com uma toada de maracatu, que foi muito engraçado, porque a nossa comunidade de Butiá não tinha ainda aquela cultura do maracatu. Então a toada de maracatu é muito parecida com um toque de batuque. E aí houve pessoas que disseram, meu Deus do céu, eles estão trazendo um batuque para a avenida. E foi uma batucada mesmo. E aí a gente acabou fazendo essa homenagem para o Zecão. Essa é a origem do grupo Maracatu. Que interessante. E deu para perceber que, na verdade, nem vocês tinham a ideia da proporção que isso ia tomar. E o quanto isso mexeu também com as pessoas da comunidade, porque não só, muito mais do que uma corte para o homenageado, vocês mexeram com a questão cultural realmente, né? E com um assunto que ainda é tabu, que ainda gera muita polêmica, muita discussão, né? E o que eu acho muito legal do maracatu é essa possibilidade de não só dos negros participarem, né? Mas também de quem não é negro, porque na verdade o ideal seria isso, né? Que todos nós tivéssemos sabendo das diferenças que elas existem, mas diferenças existem entre de branco para branco, de negro para negro, né? Então isso é muito legal, parabéns ao grupo. E a dona Alessi, que está quietinha aqui, a gente sabe, né, que por trás desses modelitos maravilhosos tem a mão de uma costureira de mão cheia, né? E isso dá um plus, né? Essa questão de vestimenta e tal. Nós temos, graças a Deus, a dona Alessi que está conosco, né? E que é a nossa parceira. Nós imaginamos uma coisa e ela está junto e ela faz. A gente dá a ideia e ela cria. Então, em todos os momentos, nós temos um grupo de dança. No carnaval mesmo, nós começamos bem antes, né, as costuras, porque nós, infelizmente, só temos uma máquina de costura, e aí ela começa bem antes a costurar, a gente se reúne no barracão, que a gente chama, que é um outro espaço que a gente tem, numa das nossas casas, e aí a costura pega direto, né, Mário? E aí a gente fica dia e noite, final de semana, e também para outros eventos ao longo do ano, porque o maracatu não se preocupa só com o carnaval. O carnaval é cultura afro, mas a gente também tem um outro olhar sobre a questão da comunidade afrodescendente de Butiá, né? Porque nós vimos uma mineração de carvão, onde se destacou muitos vultos históricos e nós não conhecemos nenhum vulto histórico negro. E nós sabemos que os negros trabalharam na mineração, muitos negros trabalharam, muitos negros tiveram posições de destaque e até hoje são desconhecidos. Então um dos focos, um dos objetivos do maracatu é o resgate da cultura afro de Butiá, em todos os seus aspectos, na culinária, na indumentária, na música, na poesia. Por isso, então, do grupo continuar sendo um grupo cultural. Né? Que legal. Então, o grupo começou a ganhar vida com uma ideia, né, de fazer um carnaval, de apresentar, e vem nesse longo do tempo se desenvolvendo e trazendo pessoas para o grupo, ou como é que funciona essa questão? Exato, a cada ano que passa é interessante, porque em cada ambiente que nós vamos, porque a gente vai muito às escolas, a gente faz palestra nas escolas, para outros grupos, para outras associações, em outras cidades, e aonde a gente vai, a gente conta a história nua e crua, como ela é. E as pessoas se interessam por isso, porque o objetivo é muito simples, né? E aí elas acabam agregando e sempre a gente convida, né? Tanto que a gente convida qualquer um que queira participar do maracatu, ele tem a possibilidade de qualquer momento entrar e fazer parte do grupo. Nós não podemos fazer distinção, nós não podemos segregar, dizer que nós somos só um grupo de negros fechado, um grupo de brancos fechado. Nós somos um grupo cultural, nós temos que abranger a todos. Ah, gostaram, né? Eu sei que vocês estão gostando. Só que nós vamos ter que fazer um intervalo agora e a gente já volta. Tem muito maracatu ainda pra gente conversar. Tem muito ainda que nós discutimos a respeito da questão do negro na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na nossa comunidade e à nossa volta. Tá? A gente já volta então.
Grupo Maracatu. E agora, no intervalo, eu estava perguntando para o Adão como é que funciona para a pessoa que quer participar do grupo. O grupo são pessoas que se associam, como é que eles comunicam os eventos? É através de telefone, WhatsApp? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Conta para o pessoal, Adão. Bom, o Grupo Maracatu, como eu estava comentando com vocês, ele juridicamente ele faz parte de uma associação, que é quem faz a parte administrativa e jurídica, que é a APAM, Associação Pro Ambiente, que é uma associação cultural também, e o Grupo Maracatu Kizomba, ele é uma secretaria, na realidade, desta associação, que tem este foco específico com a negritude de Butiá. Então, para todos os eventos que se faz do Maracatu, é no Carnaval, é na Semana da Consciência Negra, é para alguns ensaios que a gente faz do pessoal da percussão, é alguns encontros de reflexão que a gente faz, de formação também. A gente tem um grupo no WhatsApp hoje, que é o veículo principal de comunicação também, né, onde a gente convoca, né, e chama todos que possam participar naquele momento e que venham fazer parte. E aqueles que vão se integrando, aí depois é o boca a boca, né, um avisa o outro, se a gente vai fazer um jantar, se a gente faz qualquer tipo de evento, o próprio grupo se auto-organiza e a gente vai divulgando e as pessoas vão vindo, mas não necessariamente que tu tenhas que ser associado. Tanto que tem pessoas que são do Maracatu e são de outros grupos também. A gente não faz distinção de ninguém. Legal, legal. Eu queria que nós conversássemos agora um pouco, já talvez até para chegarmos até esse momento. É importante a gente colocar que nós aqui localmente, nós tivemos, e vocês lembram disso, e nas suas cidades deve ter acontecido também, nós chegávamos a ter aqui no município locais específicos para negros e brancos para frequentar, clubes, né? Nós tínhamos, se nós analisarmos o racismo, ainda ele existe, ele é presente, mas nós evoluímos muito enquanto sociedade, graças a Deus, né? Imagina que nós chegamos a ter isso, convivemos com isso, as pessoas mais... muitos anos. E não faz muito tempo, né? E nós tínhamos essa disputa, essa proibição. O Adão, como professor e como membro do Maracatu, que leitura tu fazes desse momento agora, que se tu pudesse tecer um parâmetro de evolução, um percentual de evolução? Evoluímos bastante, muito pouco? O que falta ainda a gente trabalhar para que nós tenhamos o fim do racismo, não só na teoria, não só na mídia, mas o fim do racismo na prática das pessoas, efetivamente, né? Se nós pudéssemos fazer um termômetro da situação, vamos fazer uma comparação. Um bebê, quando nasce, nós estaríamos na fase do engatinhar, porque o racismo é muito presente na nossa comunidade aqui de Butiá, não só em Butiá, mas no Brasil, e me estranha, é de muita estranheza, porque nós somos um país mestiço, onde quase 60%, 70% da população é de negros ou de mestiços, e a comunidade não aceita. Nós temos muito racismo, o racismo velado, que é o pior, que é o pior, as brincadeiras de mau gosto, e nos núcleos familiares nós temos muito ainda o racismo. Então, nós aqui em Butiá, mesmo com 30 anos da comunidade, né, da consciência negra e do grupo Maracatu e do Monconep, que é um outro grupo do movimento Consciência Negra aqui da cidade, nós temos problemas sérios de racismo com membros dos nossos grupos e também de pessoas que são negras e que não se aceitam como negras, porque foi incutido na cabeça delas, na mentalidade delas, uma cultura branca. Então tudo que é de negro não presta, é feio, é sujo, é menor. E é muito interessante a gente tentar trabalhar, resgatar essa valorização enquanto cidadão, enquanto pessoa. Então por isso que eu digo para vocês, hoje a gente está engatinhando. Por mais que a gente tenha 20, 30, 40 anos de movimento a nível Brasil também, é muito pouco se produz. Talvez porque não haja tantas iniciativas assim mais locais, mais
mais amplas, né? Tu falaste que tu vai muito nas escolas e a gente vê ainda a escola como local de transformação, né? Que nós pudéssemos, embora a LDB em 2003 instituiu no ensino médio, no fundamental, que é como uma questão legal, a gente sabe que ainda estamos longe de trabalhar isso de uma forma mais prática, digamos assim, né? Isso é muito triste porque a gente sabe que a lei existe, mas na prática ela não é cumprida. E eu digo de experiência própria que nós temos um ano letivo que começa em fevereiro, março. Geralmente nós somos chamados para as escolas para fazer palestra quando? Novembro. Só no mês no mês, na Semana da Consciência Negra. Assim como aí todo mundo lembra que existe mês, negro no Brasil. Até novembro não tem negro no Brasil. É verdade. E outra coisa, a gente vai no Cleito e vai 2 ou 3 pessoas pretas. Por que branco está no meio dos negros? É interessante, nós E sofremos são também um professores. preconceito. Mas isso é importante provocar, justamente o contraponto, E né? foi muito bacana porque a Claudete é negra, da comunidade negra de Butiá, faz parte do Maracatu. E bem exatamente num dia que foi só ela e a professora Terezinha, num evento numa escola, uma professora levantou e uma das questões era essa. Por que aquele professor branco faz parte do Maracatu? Então quer dizer, porque eu sou branco eu não posso fazer parte do grupo. E aí ela ficou chocada, o que ela ia dizer. E aí ela continuou perguntando, e por que as palestras têm que ser aquele professor? Aí ela se indignou, né? Ela disse, porque não tem um negro que faça. Porque no nosso grupo, os negros que fazem parte do grupo, ou não se sentem à vontade, ou naquele momento não podem fazer a palestra, todas as pessoas estão voluntariamente aqui, então nem sempre a gente consegue atender o chamado das escolas, e ele se propõe a vir. Foi muito bacana da parte dela colocar isso na defesa, porque realmente é isso que Mostrando a acontece. realidade. Nós não temos, porque ele é branco, então ele tem que ser o presidente do grupo, ou ele é branco. Não, ele é um membro do grupo, como qualquer outro. E ele está fazendo o papel dele. E foi bacana. Se não tem um negro que faça, o branco faz. Porque não vai mudar. A nossa luta é a mesma. Branco, amarelo, preto. E no grupo Maracatu, uma coisa que a gente coloca muito nas nossas reflexões, nos nossos trabalhos de reflexão, que a gente não luta só a questão do racismo. Nós lutamos mais pelo preconceito racial, social, sexual, a inclusão, porque hoje no Brasil nós temos A mulher negra sofre duplamente, né? Pela E questão aí do nós gênero falamos nas e nossas pela palestras. questão da cor. é a mulher, é o negro, é o adolescente, a criança, é o deficiente físico. Então existe um preconceito, uma discriminação com essas minorias, não são minorias na realidade, né? E então esse é o trabalho do Maracatu. A gente abrange mais que a questão do negro. Claro, o foco é a negritude, mas também essas outras exclusões, esses outros preconceitos. Eu tive a oportunidade de participar de um trabalho dentro da biodança, que é onde o meu desenvolvimento profissional, e tinha uma negra dentro do grupo, fazendo parte do grupo, e ela aproveitava os cabelos dela, que era bem afro, passava aqueles dentes assim, erguia bem e botava uma flor do lado. Aquela menina se destacou tanto por amar aquele cabelo bem afro mesmo, bem, né? E fazer aquela flor assim e com uma postura de ela se respeitando como uma negra. Eu acho que essa postura também é uma coisa que a pessoa tem que resgatar, né? O negro em si resgatar essa postura de ter orgulho da sua cor, da sua raça, né? Eu acho que a autoestima. A autoestima. Dentro do Maracatu a gente trabalha muito isso, porque a questão de ser negro, ela não nos interessa a cor, nos interessa a questão da estima, ser valorizado enquanto ser humano, enquanto cidadão. Perfeito, Adão. Agora nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, nosso programa Mulheres, terceiro bloco, hoje com o grupo Maracatu Kizomba, com Adão, com a Alessi. E lembrando vocês que o nosso programa Mulheres, ele vai ao ar pela TV às
Tubarão. E se vocês perderam os blocos anteriores, mas eu queria ter assistido o programa desde o início, agora não vou conseguir. Vai, calma. Vai lá no YouTube, coloca o programa Mulheres. Os nossos programas, não só o de hoje, mas todos os outros programas estão lá para que vocês possam nos acompanhar. Viu? Simples assim, muito fácil. Voltando ao nosso tema polêmico e ao mesmo tempo importante, a questão do negro na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país. E eu queria agora conversar com o Grupo Maracatu e perguntar para o Adão qual a posição do grupo com relação às cotas disponibilizadas para os negros nos concursos. É uma forma justa, necessária para resolvermos esse problema dos negros no mercado de trabalho? Resolver o problema não vai se conseguir resolver, porque nós, do Grupo Maracatu, temos dois focos: a questão da negritude, do preconceito, do racismo, mas principalmente a gente entende que é muito importante a questão social. Hoje, no Brasil, se entende que, além de ser negro, a grande massa da população pobre é de negros que não tem acesso à educação como deveria ter. Quando se fala nas cotas por racismo, claro, é importante, o grupo defende, porque tem um dever, tem um resgate que tem que ser feito, um compromisso do Estado brasileiro com essa comunidade que, quando assinaram a dita Lei Áurea lá no passado, simplesmente disseram: Denise, tu é uma ex-escrava, vai para a rua, sem educação, sem uma casa, sem nada. Enquanto que quando vieram os imigrantes, bem ou mal, deram terra, deram sementes, deram os utensílios para que eles pudessem cultivar a terra. O negro simplesmente foi jogado na rua, sem eira, sem beira, sem lenha, sem documento, principalmente sem documento, porque os negros não eram nem registrados. Se eram registrados nos nomes dos seus senhores, na fazenda, como objetos, como uma criação. Então, eles não tinham nada. Então, existe um dever moral com esta comunidade que foi jogada na rua. Só que o correto seria fazer com aqueles que realmente sofreram na pele. Mas isso não pode ser feito porque a maioria, todos já morreram, aqueles que foram libertos e que foram jogados na rua. O que se faz? Se entendendo a questão jurídica da coisa. Se meu pai tinha uma dívida por receber, uma indenização para receber, e ele faleceu, quem recebe sou eu, ou meu filho, ou meu neto. Vai de geração em geração. Essa dívida, se ela existe e tem que ser paga, alguém da família vai receber. Hoje os negros recebem esta indenização, digamos assim, não seria o termo correto, mas este dever de pelo menos resgatar um pouco daquilo que é devido para essa comunidade negra do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Butiá, e que não foi feito naquele momento. Mas também entendemos que o grande problema do Brasil é a questão social, a pobreza. E a maioria dos pobres do Brasil são negros, ou descendentes de negros, ou mestiços. Então, se juntou, no nosso entendimento, enquanto Grupo Maracatu, o útil ao agradável. Temos que resolver a questão social da pobreza, que é muito forte também, mas também compensar a comunidade negra por todo o sofrimento que houve com seus antepassados, o desrespeito com a sua cultura, com todo aquele momento que a comunidade vivenciou lá, de tristeza, de dor, e que de uma forma ou de outra tem que se compensar. Como que vamos compensar? Monetariamente? Neste momento não teria como compensar. Pelo menos dando a oportunidade para que os descendentes pudessem, então, ter a dignidade, ter a cidadania, e poder realmente, então, dizer: eu sou da comunidade negra, mas hoje não é mais como era antes. E aí poder dizer que não existe mais o preconceito, que não existe mais o racismo, porque o Estado, a sociedade, devolveu ao negro aquilo que lhe era de direito. Que lindo! Que bela reflexão! E eu confesso, Adão, que eu não tinha analisado sobre esse prisma, Como é importante a gente poder refletir sobre a luz da história, Porque uma coisa
a gente vê hoje em dia, até pela questão das mídias, às vezes as pessoas, muitas vezes, por um comportamento de massa, reproduzem até certos discursos, certos padrões, mas não se preocupam em ver a questão histórica, que na verdade isso é o que fundamenta e o que justifica. E realmente essa dívida que se tem com esse povo, ela é impagável até. Porque isso não compensa, não vai esse compensar sofrimento, essa humilhação, as suas cicatrizes ficam para sempre. E isso explica o porquê que hoje nós temos até os negros que não vêm a se expor mais enquanto grupo, talvez, porque carregam ainda consigo aquela coisa forte, e que não é de um dia para o outro que a gente se liberta desses traumas. E é muito interessante, o negro, enquanto comunidade, ele se fechou dentro das cidades do Brasil, em grupos, assim como os imigrantes se fecharam. Os italianos, os alemães, os poloneses, porque quando eles aqui chegaram, eles também foram segregados. Então, o negro também, ele foi muito segregado. Ele chegou, ele foi despido de toda a sua cultura, da sua religiosidade, da sua língua. Ele era considerado objeto, então ele acabou se fechando também. Então, nós temos isso muito forte ainda do próprio negro que não se reconhece enquanto cidadão, enquanto que faça parte dessa sociedade, dessa comunidade. E isso tem que ser resgatado, tem que se buscar de alguma forma. Tudo bem, não podemos voltar ao passado e devolver aos negros que sofreram tudo aquilo, mas aos seus descendentes e dizer: o Brasil, o Rio Grande do Sul, já está livre do preconceito, do racismo que foi praticado no passado, está, porque hoje nós respeitamos a comunidade afrodescendente como ela deve ser respeitada, enquanto cidadã, enquanto integrante da raça humana, porque só existe uma raça, a raça humana. E é isso que a gente tem que valorizar, tem que trazer à tona. E daí isso aí vem de encontro com aquilo que eu estava falando antes, da questão da estima, e ver quanta coisa bonita tem, porque eu estou encantada com a vestimenta da Dona Ercia ali, e encantada com a vestimenta do Adão, aquele lenço na cabeça dela, lindíssimo, então tem toda uma história, tem toda uma vestimenta, e para vocês, agora entrando nessa questão, como é que vocês trouxeram essa vestimenta, essas ideias, essas roupas? Vocês conversaram com as pessoas, buscaram historicamente essa vestimenta, para trazer junto com isso a estima da pessoa, a característica do povo, a religiosidade do povo, como tu falou antes do batuque lá, que o pessoal meio que se assustou. Conta um pouquinho, não sei se a Dona Alice pode falar um pouquinho sobre isso para nós. Eu acho que o Cleiton sabe melhor. Não, a questão das roupas, das indumentárias, porque assim, nós temos que buscar aquilo que é de bom. Por exemplo, quando nós vamos no Oktoberfest, nós vamos buscar o que os alemães têm de melhor. É a comida, é o baile, é a roupa típica. O negro também ofereceu isso e oferece muito para o Brasil. Tanto que o principal prato brasileiro no exterior hoje é a feijoada, que era a comida da senzala. Quem é que criou a feijoada? O negro. A principal bebida do Brasil hoje no exterior, que nós temos, são caríssimas, as cachaçarias na Europa, a cachaça quem ajudava a produzir? O negro. É da cultura negra a cachaça, é bem brasileira a cachaça, a feijoada, e foi o negro que contribuiu. A indumentária nós tivemos que fazer um estudo, porque a cultura negra, ela é oral. Quando os negros vieram para o Brasil, não lhe era permitido de forma alguma falar a sua língua, cultuar as suas divindades, a sua religiosidade, porque ele não era tido como gente. Ele era escravo, ele era objeto, ele pertencia ao seu senhor. Então ele teria que fazer tudo o que o seu senhor quisesse. Se o seu senhor era católico, ele tinha que ser católico. Se o senhor vestia calça e camisa, ele ia ter que vestir, claro que muito mais simples, no tecido mais simples, mas a vestimenta que o seu senhor tinha. E isso nós tínhamos perdido. Nós tivemos que buscar lá na África um resgate da cultura afro, diretamente da África. Nossa, que interessante.
para poder trazer e dizer para o negro: tu é bonito, tu é bonita, a tua cultura é linda, é diferente. Porque assim, a beleza negra ela é uma beleza diferente, uma beleza exótica, e que nós não temos ainda no nosso padrão. Nós temos na nossa cidade de Butiá uma modelo que é negra e que ela teve muita dificuldade na carreira dela enquanto modelo fotográfica para fazer 2, 3 revistas. Ela só conseguiu notoriedade pela beleza dela, que ela é muito linda, mas que período? Da Copa do Mundo na África do Sul. Falava da África, aí procuraram uma africana para fazer uma capa da Vogue. Então, tem esse estigma hoje, né? E aí a gente começa a trazer esse resgate da cultura, o porquê do turbante, porquê que a mulher... Porque não eram só as negras que usavam turbantes, né? As senhoras da sociedade, a própria imperatriz do Brasil, quando chegou no Brasil, ela veio com turbante, né? Por quê? Porque ela estava com um problema, tinha piolho, então ela teve que usar um turbante, né? Mas as negras usavam o turbante porque elas tinham que trabalhar e elas tinham que prender o cabelo, né? A questão dos tecidos coloridos para as festas africanas, hoje nas comunidades africanas, do Congo, Angola, outros países, eles usam os tecidos multicoloridos, com muito adorno, com muito detalhe, com muito bordado. Isso se trata. E aonde que a gente conseguiu? Adão, segura. Vamos lá. Segura que acabou o nosso tempo, nós vamos ter que ir para o intervalo, mas a gente volta falando sobre esse assunto.